Bom, então hoje a gente dá início aí à nossa segunda aula. Só lembrando que essa segunda aula a gente não está começando ela no horário, porque eu tive aqui problema com a internet. E também, se tiver algum problema, né, se a internet voltar a cair, o que eu vou fazer é substituir essa aula por um vídeo e um material que eu vou colocar lá no Classroom, tá? Então, bom, pessoal, na aula passada a gente começou a ver a questão de elementos estruturais, né, como é que eles se comportavam, como era uma flexão, como era um cisalhamento, como era que funcionava uma viga. Lembrando que essa disciplina, como vocês pagam ela junto com a disciplina de desenho de estrutura, elas têm muito em comum. Então, muitas vezes, um assunto de uma disciplina vai servir para o outro também, né? Então, no quarto ano, é basicamente onde vocês têm contato com essas disciplinas de estruturas, e é como se fosse um intensivo realmente, né? Já no subsequente é um pouco diferente. Primeiro o pessoal vê a disciplina de resistência, para depois ver a disciplina de desenho de estrutura. Mas eu particularmente acho que o formato de ver essas disciplinas como sendo um correquisito, elas não são correquisito, né? Mas no caso, disciplinas paralelas, fica mais fácil para que a gente consiga ver as aplicações e avançar com os dois assuntos juntos, tá? Então, pronto. Na aula passada a gente viu essa questão conceitual do que eram os elementos estruturais, como era um apoio. A gente viu aquela questão do apoio do primeiro gênero, apoio do segundo gênero, as aplicações dela em vigas. Estou só na câmera, tá? Só na câmera. E nessa aula de hoje, a gente vai ver a parte matemática, como é que a gente começa a calcular, de fato, uma estrutura, tá? Então, em relação aos materiais, os materiais da aula de vocês, eu pedi para que vocês estudassem somente a parte teórica, digamos assim. E a partir dessa aula, eu quero que vocês comecem, né? Claro que hoje a gente vai ver a parte de conta, mas eu quero que vocês comecem a ver a parte matemática também de cálculo, tá? De reações de apoio, cálculo de equilíbrio em vigas. E hoje eu vou estar mostrando isso aqui para vocês, tá? No final da aula eu falo um pouco mais sobre essa questão. Então agora eu vou apresentar. Quando eu apresentar, eu vou pedir para que vocês digam se estão conseguindo ver. Pronto, estou apresentando agora. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim, Sim, né? Pronto. Então hoje a gente está na aula 2, né, da disciplina de resistência dos materiais. E hoje a gente vai começar um assunto que é equilíbrio, tá, em corpos, no nosso caso, equilíbrio em vigas, tá? Bom, e hoje existe um assunto, tá, um assunto específico dessa parte de equilíbrio, que é a determinação das reações de apoio. Vamos ver primeiramente o que é isso, tá? Nas aulas passadas, nós vimos os tipos de apoio que a gente tinha nas nossas vigas. Por exemplo, tá? Vou dar alguns exemplos aqui para você. Se alguém tiver alguma dúvida do que é viga, o que é pilar conceitualmente, pode falar que a gente dá uma paradinha. Ó, imagina aqui que a gente tem essa viga em cima desse pilar. O que é que a gente viu então? A gente viu que para toda a estrutura real, a gente faz um modelo dela, tá? E esse modelo, ele vai ser de acordo, ó, ele vai ser um modelo de acordo com o que a gente tem lá na realidade, né? Então, se essa estrutura aqui é uma estrutura pré-moldada e está em cima dessas vigas, né, como foi o caso daquelas pontes, apenas com o aparelho de apoio aqui, o que é que acontece?
esses apoios aqui, eles vão ser apoios que a gente chama de primeiro gênero, tá? Então, quando a gente faz o desenho deles, a gente faz um desenho deles com essa distância aqui da superfície, ou então algumas literaturas colocam isso aqui, ó, tá? Colocam isso aqui. Lembrando que isso aqui, né, essa representação é a mesma representação dessa daqui. O que é que isso aqui quer dizer? Quer dizer que se essa viga quiser ir para baixo, tá? Esse apoio ele não deixa. Mas se essa viga ela quiser se deformar aqui para os lados, esse apoio que ele permite. Lembrando que quando a gente fala de estruturas, essas deformações não são deformações grandes, né? Então não pensem que porque a representação gráfica desse apoio aqui é um carrinho, não quer dizer que ele vai sair andando por aí. Não, tá? Quer dizer somente que ela permite pequenas deformações, até porque viga, estruturas não se deformam tanto em geral, tá? Estruturas mecânicas, elas vão se deformar, né? Motores e tudo mais. Porém, estruturas civis, não. Pelo menos não as usuais. Se a gente tiver lá agora, eu vou dar outro exemplo aqui. Em vez dessa ligação, tá? A gente construindo do zero. A gente tiver uma ligação desse tipo aqui, ó. Desse tipo aqui, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Ó, o pilar é assim, tá? E a nossa viga, ela vem e se encaixa aqui, tá? Se encaixa aqui bem justa, tá? Ela se encaixa aqui de forma bem justinha e ela não consegue agora nem para baixo, nem o pilar consegue deformar ela. Então, tá? Isso aqui é uma idealização, eu estou fazendo na prática. A gente tem outras formas, né, de fazer essas ligações, mas o que é que acontece? A minha viga, ela passa a ser uma viga com uns apoios diferentes. Por quê? Porque antes a gente. Porque antes a nossa viga ela podia se deslocar, né, nos seus apoios, aqui nesse ponto e nesse, os apoios eles permitiam isso. E aqui os apoios, ó, eles não permitem mais, tá? Os apoios aqui eles não permitem mais, certo? Da mesma forma que eu posso ter a viga sendo apoiada assim. Imagino que eu tenho dois pilares aqui, né, com uma rigidez bem grande. E essa viga, ela passa aqui no pilar, tá? Ela passa aqui dentro do pilar, ou seja, vai ser uma estrutura que vai ser concretada junto, né? E aqui eu tenho um monte de ferro, ó, que passa da viga pro pilar, né? Que passa da viga pro pilar e tudo mais. Então, essa ligação aqui, a gente não vai entrar no detalhe desses ferros agora, eu só quero que vocês entendam a conceituação. O que é que vai acontecer? Esse pilar aqui, além de não deixar essa viga ir para baixo nem para os lados, ele também não vai deixar, tá? Ele também não vai deixar essa viga aqui girar. Então, a representação gráfica disso, ela é dessa forma aqui, ó. A sua viga ela está bem engastada, tá? Tranquilo, isso aqui vocês entenderam? Deu para pegar essa parte? Sim, Pronto. Vou esperar o pessoal aí. E só se tem alguém aqui que responder. Pronto.
Então, o que é que acontece? Né? É, o que é. Pronto. O que é que acontece? Isso aqui é um modelo conceitual. O que é que acontece fisicamente? Né? O que acontece fisicamente aqui é o seguinte: nós carregamos. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui para baixo para conseguir. Nós carregamos nossa estrutura, tá? Nós carregamos essa estrutura aqui, lá na prática, tá? Essa mesma carga, ela vai entrar aqui no nosso modelo, né? Imagine que a gente tem uma viga, a gente coloca um peso sobre essa viga, tá? E o que é que acontece? Quando a gente coloca o peso nessa viga aqui, lembrando que força, né? Isso aqui é uma força, força é igual a massa vezes a aceleração. A força que age no corpo é igual a massa vezes a aceleração. Se eu tenho essa força aqui agindo sobre o corpo, tá? O que é que eu deveria ter aqui? Deveria ter uma aceleração. Só que isso aqui é uma estrutura que ela está em equilíbrio estático, tá? Ela não se move. Então, para que isso aqui não entre em aceleração, não exista aceleração, é necessário que esses apoios aqui, tá? Que esses apoios eles reajam contra a força que está atuando na minha viga, tá? Então, se eu tenho aqui uma força que está tendendo, qual é a função dos meus apoios? É fazer uma força para cima, tá? Fazer uma força para cima que anule essa força para que a minha estrutura ela não tenha uma aceleração e não entre em movimento. Então, isso aqui é a função de quem trabalha com estrutura, tá? Fazer com que esses elementos eles consigam, sejam resistentes o suficiente, os pilares, para gerar essas forças contrárias aos carregamentos atuantes para que essa minha estrutura ela não entre em movimento, tá? Então, isso aqui a gente dá o nome de reação de apoio. Reação de apoio, tá? Ó, é o seguinte, o que são as reações de apoio? A reação, não sei se vocês já viram em física, reação normal, mas pela lei de Newton a gente sabe que para todo. Eu acho que o Wi-Fi dele caiu. É, eu também acho. Minha gente, como ele avisou que a internet dele podia cair, vamos esperar uns 10 minutos e aí se ele não retornar, a gente sai da aula, que aí não grava, e aí eu acho que ele começa de novo. É, será? Se ele não responder lá no grupo. Marinaldo vai dar aula síncrona ou assíncrona hoje? Vocês sabem? Síncrona. Vai ser ao vivo. Ele colocou lá. No Class lá.
Estão todos ouvindo agora? Eu caí aqui. Pronto. Vou compartilhar a tela novamente. Estão vendo a apresentação? Pronto, tranquilo. Então, olha só. Imagine que eu tenho essa primeira situação aqui. Eu tenho minha viga e ela não tem carga nenhuma. Eu fiz a viga lá e não coloquei nada em cima dela. O que é que acontece? Meus pilares, eles não precisam agir sobre a minha viga, tá? Meus pilares, eles não precisam agir sobre a minha viga porque eu não tenho carga nenhuma aqui em cima. Imagine agora que eu pego a minha viga, tá? E coloco um carregamento aqui. Eu coloco 5 toneladas aqui no meio. Ó. Eu coloco 5 toneladas força aqui no meio. Então, o que é que vai acontecer? Para que a minha viga ela não desça, esses meus pilares aqui, né, como eles estão no meio, eles vão ter que reagir, ou seja, eles vão ter que fazer uma força aqui na minha viga de 2,5 toneladas força, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. 2,5 toneladas força. Como é, certo? Como é que a gente pode ver isso aqui, né? Eu gosto sempre de usar a régua como exemplo. Se você pega uma régua, tá, e coloca ela como se fosse uma viga e segura essa régua nessas duas pontas, se você segurar somente a régua, você não precisa fazer força, porque não vai ter carga nenhuma agindo sobre a régua. Mas a partir do momento que você pede para uma pessoa colocar uma carga para baixo, o que é que você precisa fazer com os seus dedos? Você precisa colocar essa carga aqui para cima. E quanto mais... Professor, Opa, pode dizer. o senhor está apresentando? Estou apresentando. Eu não estou conseguindo Saiu. ver, não. Saiu a apresentação. Foi. Vamos lá, então. Sim, professor Núbia pediu também para avisar que ela tá sem internet lá em Cabrobó e que poderia participar da aula. Não, tranquilo, eu vou disponibilizar, vou ver se... Vocês estão conseguindo ver? Sim. Pronto. Então, aqui o que eu estava dizendo é o seguinte, ó. Imagina aqui que a minha estrutura, ela não tem nenhuma carga atuando sobre ela. Então, o que é que acontece? Os meus pilares, eles não vão mobilizar nenhuma força para que essa minha estrutura permaneça em equilíbrio. Ela já vai permanecer em equilíbrio normal porque não tem nenhuma carga atuando sobre ela. A partir do momento que eu introduzo um carregamento nessa minha viga, o que é que vai acontecer? Os meus pilares, eles vão começar a reagir sobre essa viga, tá? Para que ela fique em equilíbrio. Então, o que eu estava dizendo é que eu gosto de fazer uma analogia aqui com aquele problema da régua, né? A régua é bom porque é um material flexível, tudo que material, né, que a gente consegue ver todos esses fenômenos acontecendo. Se você pega uma régua e somente segura ela, imagine que esse apoio agora aqui é sua mão, você segura ela nas duas pontas. Enquanto não tem carga, você não precisa fazer força nenhuma, tá? A partir do momento que você pede para uma pessoa colocar uma carga no meio, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer uma força para cima na régua, para que essa régua aqui ela não caia, não desça, né? Então essa força que você faz é uma força para que ela vai deixar a sua régua em equilíbrio, tá? Então a pessoa lá provoca uma força na régua e você tem que provocar uma força contrária, né? Que ela vai ser dividida aqui, para que essa sua régua ela permaneça no local lá. Então, qual é a função do projetista? É fazer pilares, né, projetar pilares e estruturas que consigam mobilizar essas forças e consigam resistir sem que elas entrem em colapso, né? Então, o que é que seria a função do projetista, né? Digamos que a pessoa é muito forte, a régua é uma régua de aço, e ela vai colocar uma força lá, né, em cima dessa régua. A função do projetista é dizer assim, não, você vai precisar de uma mão em cada lado, né? Então você vai precisar de duas pessoas, né?
porque uma pessoa só não suporta. Perceba que a reação de apoio, ela só acontece quando ela é mobilizada. Como assim? Imagine que ao invés de 5 toneladas força, tá? Eu coloco agora 10 toneladas força em cima da mesma viga, em cima dos mesmos pilares. Então, o que é que vai acontecer, tá? O que é que vai acontecer 10 toneladas força aqui em cima dessa viga? Em vez de 2 toneladas força aqui em cada pilar, o que é que vai precisar aparecer aqui? Vai precisar aparecer 5 toneladas força para que a minha estrutura permaneça em equilíbrio. Deixa eu só aceitar aqui alguém. Tá? Então, se eu coloco 10 toneladas força na minha mesma estrutura, vai aparecer 5 toneladas força aqui do meu lado. Se ao invés disso, né, eu faço isso, ó, eu tenho lá a minha mesma estrutura, eu tenho a minha mesma estrutura aqui, e essas 10 toneladas força agora estão aqui, ó. O que é que acontece? Essas 10 toneladas forças, elas vão ser todas mobilizadas por apenas esse pilar aqui da esquerda, tá? Então, como está aqui em cima do pilar, se uma pessoa pega, né, você está lá segurando sua régua, ela pega somente um lado da régua e coloca para baixo, você está com a mão ali em cima, só aquela mão sua é quem vai fazer, né, vai ser contrária a esse movimento. Professor, Oi. então quando a gente vai calcular um pilar, por exemplo, a Uhum. gente, quando a gente vai saber para que a obra vai servir, que a gente vai ter uma base de quanto aquela viga, aquele pilar vai ter que aguentar, por exemplo, as 10 toneladas que o senhor falou. Quando a Uhum. gente for dimensionar os pilares, a gente não vai dimensionar eles para aguentar metade da carga, a gente sempre vai dimensionar para aguentar toda a carga para abranger essa Depende da situação, carga. Não. Não, abranger essa você vai, situação, né? não, você vai dimensionar ele para aguentar, porque normalmente a carga, tá? Ela não é assim. Isso aqui é um exemplo mais simples. Normalmente as cargas, elas são, se ela for carga permanente, né? Se ela for uma carga permanente, aí você tem que ver como é que ela vai se comportar. Mas normalmente você não vê uma situação só na estrutura, tá? Você não vê uma situação só. Como assim? Ó, normalmente você tem as cargas assim, ó. Aqui é a carga da laje, ela é distribuída, entendeu? A carga da laje, a carga do revestimento, ela é distribuída aqui também. Você vai somando essas cargas aqui. Se tiver uma parede em cima dessa viga, então a carga da parede. Tá? A carga das pessoas imóveis. Aí você vai colocando aqui. Você vai somando, tá? Essa carga aqui é a carga distribuída. Aí você tem aqui uma carga de um equipamento desse lado. Aí você coloca essa carga. Carga de alguma coisa aqui fixa desse. Você vai colocando, né? Aí, depois que você somar todas as cargas, aí que você vê, né? Quanto é que esse pilar tem que resistir e esse. Esse meu exemplo aqui é um exemplo muito, muito simples, né? Por exemplo, que exemplo poderia ser esse? Imagine que a gente tem uma. Deixa eu procurar aqui a estrutura, tá? Uma ponte rolante, por exemplo. Tá? Uma ponte rolante, ela segue esse princípio aí. Ó, uma ponte rolante é um tipo de estrutura formada por vigas, que tem somente uma carga, tá? Uma carga. Então, uma ponte rolante, a gente dimensiona ela dessa forma, tá? Mas uma viga de um edifício,
ela tem várias cargas sobre ela, atuando sobre ela. Então, por exemplo, pega qualquer um aqui, esse. Ó, aqui ele tem essa laje. Deixa eu pegar aqui. Vou abrir o próprio material de vocês. Aqui não é difícil, mas... Hum. Deixa eu ver aqui mesmo. Mais uma viga aqui, ó, essa viga aqui, tá vendo? Essa daqui de baixo, ó, essa aqui. O que é que acontece? Tem a carga dessa laje aqui chegando nela. Tá vendo que tem uma vigazinha aqui? Deixa eu transportar isso aqui para lá. Eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês, tá? Ó, um edifício, normalmente ele é mais complicado a carga. Por quê? Porque somente nessa viga daqui, por exemplo, ó, somente nessa viga, tá chegando a carga dessa viga daqui, a carga dessa laje, a carga dessa e a carga de uma parede que vai estar aqui. Então, tem várias cargas chegando sobre ela, ó. Eu vou desenhar ela, ó. Tem essa viga, eu vou desenhar ela aqui. Então, ela vai ter, ó, a carga dessa viga aqui chegando nela, que é uma carga concentrada aqui desse lado. A carga dessa lajezinha aqui, ó, que vai ser uma carga distribuída aqui, somente desse lado. A carga dessa parte da laje aqui que está chegando nela, então vai ser uma carga distribuída desse lado. Pronto. A carga dessa parede aqui, tá? A carga dessa parede, então vou botar aqui a carga da parede, ela é constante ao longo de toda a vida, tá? Pronto. Carga da parede. Então, eu vou somar, né, essas cargas aqui e, como resultado, eu vou ter algo desse tipo aqui, ó. Aqui, eu vou ter algo desse tipo. Aqui. Aqui. A soma, né, dessa parte aqui com essa não está muito proporcional, mas acho que deu para entender. E aqui no meio, uma carga concentrada, que é a carga que chega da laje. Entendeu isso aqui? Ficou claro? Deixa eu botar aqui no chat, que eu fico vendo. Pronto. Quando eu tenho a outra situação, tá? Quando eu tenho a outra situação de uma ponte rolante, qualquer uma, essa daqui. Veja só, nessa primeira situação aqui, a gente está calculando um edifício. Então, quando a gente só vai fazer o cálculo dele uma vez. Por quê? Porque essas cargas aqui, elas são cargas fixas, elas não são cargas móveis, tá? Então, quando a gente achar a reação de apoio, não vou nem precisar vou fazer logo aqui no modelo. A gente vai achar que esse pilar aqui vai pegar uma carga e esse pilar aqui vai pegar outra, tá? Esse pilar vai pegar outra. Então, a gente vai dimensionar esse pilar para essa carga e dimensionar esse pilar aqui para essa outra, né? O somatório de todo esse carregamento aqui precisa ser dividido entre esses dois pilares. Como aqui a gente tem uma carga maior, eu coloquei essa carga maior do que essa, tá? Mas essa conta ela só é feita uma vez. Por quê? Porque
essa estrutura aqui, ela é uma estrutura civil, ela é uma estrutura que as cargas elas são estáticas, elas não se movem, tá? Nesse outro caso, eu quero que vocês entendam a diferença. A laje ela não vai sair dali, a viga não vai sair dali, tá? Nesse outro caso aqui vai acontecer o que você estava dizendo, tá? Vai acontecer o que você estava dizendo. Então, eu tenho uma estrutura aqui. E agora a minha carga é uma carga que vai se mover, tá? Então, o que acontece? Eu preciso calcular na verdade, várias não, eu preciso calcular todas as situações. Apesar da minha estrutura ser uma estrutura mais simples, né? Eu preciso, calcular todas as situações que podem ocorrer aqui de carregamento. Então, o que é que acontece, Quando, né, o meu peso ele estiver aqui na ponta, esse meu pilar aqui vai pegar um peso igual a esse daqui, tá? Quando o meu peso ele estiver aqui, esse meu pilar diminui o peso que ele vai pegar e transfere lá para o outro pilar. O outro pilar começa a pegar um pesozinho, né? Aqui a gente corta. Quando esse meu peso estiver no meio, né? Acho que a gente até já comentou algo sobre isso. O que é que eu vou ter? Eu vou ter esse peso dividido entre os dois pilares. E quando esse peso estiver lá do outro lado, o que é que eu vou ter? Eu vou ter todo esse peso pego por esse pilar. Então, nesse caso aqui, os dois pilares, né, eles vão precisar suportar o peso todo, né? Porque eles saem de uma situação extrema até de não pegar carga nenhuma até pegar carga total. Mas isso aqui é porque é uma estrutura mecânica, é uma estrutura que a gente tem cargas móveis. A gente precisa mencionar ela assim. As estruturas civis, né, tirando pontes, como eu vi com vocês, estacionamento, essas coisas, as residências, né, é difícil os residenciais comerciais, a gente calcula ele assim. Ah, professor, mas as pessoas e os móveis podem mudar de lugar. Pode, mas a gente não considera, né, como a gente tem, a maioria das nossas cargas, elas são cargas estáticas, o que é que acontece? As pessoas e os móveis, eles não têm uma influência significativa, digamos assim, na dinâmica, né, na mecânica dos carregamentos. Então a gente considera como se as pessoas ou os móveis eles estivessem parados, né? Apesar da gente saber que não é, mas a gente considera como se fosse uma carga estática ali. Até porque são cargas muito imprevisíveis, né? Você não sabe como é que um ser humano ou os seres humanos eles vão se deslocar aqui. Então a gente considera uma carga média e você não sabe também como é que, imagina, você vai calcular um prédio, aí você quer saber onde cada pessoa vai estar, onde cada móvel vai estar? Não. A gente pega valores estatísticos e impõe uma média aqui na nossa estrutura. Então, cargas de edificações, né, que são as cargas que vocês vão trabalhar na prática, elas são cargas estáticas. Existem outras estruturas que podem ter essa situação aí que você estava dizendo, tá? Entendeu? Pronto. Tranquilo. Entendeu? Então, posso apagar aqui, né? O resto do pessoal entendeu também? Alguém tem alguma dúvida? Vamos lá. Essa segunda situação, tá? Essa segunda situação, vai acontecer a mesma coisa. Então, imagine que eu coloco uma força aqui, tá?
as mesmas reações de apoio elas vão aparecer para mim, né? Lá na estrutura, né? Só que qual é a diferença, né? Qual é a diferença desse primeiro modelo aqui para esse segundo? A diferença é que se eu tiver cargas horizontais aqui, tá? Essa estrutura ela consegue resistir a essas cargas horizontais, essa daqui não, tá? Então vamos ver aqui o exemplo agora. Pronto, ok. Imagine agora que eu tenho uma carga, tenho minha viga, né? E o exemplo que eu gosto mais de dar é que, o que vocês entendem. Poderia ser vários, mas eu gosto de trabalhar com esse. E agora eu peguei e taquei fogo, tá? Na minha estrutura. Não, professor, você vai botar fogo na estrutura? Não, isso aqui pode ser uma representação do Sol, tá? Então, o que é que acontece? Nessa primeira situação, o que é que vai acontecer quando eu coloco isso aqui? Essa minha estrutura, ó, ela vai expandir tranquilamente. Então, ela expande sem sofrer nada, tá? Ela expandiu aqui, ó. Ela tinha o comprimento dela, ela expandiu tranquilo. Ela não está sofrendo nada. Essa segunda estrutura, por quê? Porque ela não está presa aqui. Então, se eu estou aquecendo a estrutura e ela quer se dilatar, tá? É tranquilo. Agora, essa segunda estrutura, o que é que acontece, tá? Eu peguei, coloquei fogo nela, né? O sol, ou qualquer forma de aquecimento lá. Ela vai tender, né? Ela vai tender a se deslocar aqui. Só que o que é que acontece? Esse tipo de apoio é diferente desse. Então, quando ela tender a se deslocar aqui, o que é que vai acontecer? Vai aparecer uma reação de apoio, tanto aqui como aqui, e não deixa a minha estrutura se expandir, tá? Tanto é que se a gente expandir muito, né, se a gente colocar aqui o fogo e a gente não deixar ela se expandir, ela pode chegar até a quebrar. Por quê? Porque ela vai tentando se expandir, né? Quanto mais a gente vai aquecendo, mais ela vai tentando se expandir. Mais ela vai tentando fazer uma força sobre esse pilar, né? E quanto mais ela tenta fazer uma força sobre esse pilar, mais o pilar faz uma força contrária a ela. Então, o que é que o pilar está fazendo? O pilar, né, vai ser contrário a essa tração aqui. Entenderam? Essas forças aqui elas vão aparecer. E a sua estrutura agora, que antes ela não tinha tensão nenhuma, digamos assim, ela não estava tensionada, agora ela vai ser uma estrutura como se ela tivesse comprimida, porque ela ia tender a tracionar, mas os pilares não iam deixar. Então, para essa temperatura aqui, pronto, vamos lá. Ó, deixa eu voltar aqui. Posso? É porque eu acho que você entrou depois. Você viu isso aqui? Pronto, é o seguinte. Esse tipo de viga, os apoios delas são desse jeito aqui, ó. Então, o que é que acontece? Eles permitem o deslocamento nessa direção. Imagina a viga que está somente em cima dos pilares. Se eu empurrar ela aqui, ela vai embora, né? O pilar não consegue, ele não vai reagir. Essa segunda não, eu estou encaixando minha viga aqui, ó, exatamente num lugarzinho que ele não deixa agora ela ir para o lado. Entendeu isso aqui, Gabriel? Pronto. Então, o que é que acontece? Se eu tenho uma carga somente para baixo, a reação para cima vai ser igual, tá? Porque as duas não deixam isso aqui para cima.
Agora, imagine que eu tenho uma carga, tá? Imagina o seguinte, ó. Eu vou dar alguns exemplos para que isso aqui fique claro. Imagine que eu tenho um carro aqui em cima, e esse carro, ele acelerou, então freou. Quando ele acelera ou ele freia, o que é que acontece? Vai gerar uma carga nesse sentido na viga. Não é isso? Você entendeu isso aqui? Pronto. Eu vou colocar essa carga de aceleração e de freio e de frenagem nessas duas vigas aqui, ó. A carga de aceleração e frenagem é nesse sentido, está agindo aqui no ponto da viga, né, nesse sentido. Essa carga aqui vai tender a alongar a viga, né? Muito pouco lá, né? Lembrando que a gente está em pequenos deslocamentos, mas ela vai tender a puxar, né? Eu vou colocar assim, ó. Ela vai tender a alongar a viga. É como se ela tendesse, né? Se essa carga ela tá nesse ponto aqui, ó. É como se ela tendesse a puxar esse ponto até aqui. Não é isso? Ó, ela puxou essa parte da viga para cá. Então isso aqui vai acontecer porque esse apoio aqui ele deixa, né? Ele deixa. Então a sua viga ela vai se deformar aqui. Já aqui, o que é que vai acontecer? Ó, quando essa carga aqui vier, tá? Ela acontecer. Então ela está nesse ponto. Nem esse apoio aqui, nem esse, deixam essa viga aqui se deformar. Então, a gente tinha aqui, ó, um comprimento inicial, tá? A gente tinha aqui um comprimento inicial daqui até aqui. E aqui a gente tinha um comprimento inicial daqui até aqui. Depois que essa carga foi aplicada, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter isso, ó. É como se esse comprimento, né, essa carga aqui vai tender a fazer esse ponto da viga vir para cá, ó. Então, o que é que vai acontecer? É como se esse ponto da viga estivesse vindo para cá. Então, essa parte aqui da viga, ela vai estar tracionada e essa parte aqui da viga, ela vai estar comprimida. Por que isso aqui vai acontecer? Tá? Por que isso aqui vai acontecer? Porque quando essa força aqui aparecer, esse pilar aqui vai fazer o quê? Ele vai dizer assim, ó, não, eu não vou deixar essa carga levar essa parte da viga. E esse pilar aqui vai dizer, não, eu não vou deixar essa viga daqui, né, se deslocar. Então, se a gente separar aqui, ó, se a gente conseguisse separar esses dois efeitos, né, quando eu aplico uma carga aqui no meio da viga, o que é que eu ia ter? Né? Eu ia ter essa parte que foi tracionada, né? Essa parte, deixa eu tirar essa força aqui. Essa parte que foi tracionada está agindo nela, essas duas cargas, ó, a carga da frenagem e a reação de apoio. Então, é claro que ela vai tracionar. E nessa parte comprimida, né, está agindo sobre ela. Eu vou botar essa carga para cá, tanto faz, né? O ponto de aplicação dela é aqui. Ela vai estar comprimindo. Então, as reações de apoio vão fazer agora com que a sua viga ela sofra tração e compressão. Aqui, né? Aqui, eu acho que eu tinha feito. Ó, aqui é o seguinte: quando essa carga age aqui, eu fiz o deslocamento, estava aqui, né? Quando essa carga aqui age, né? Esse apoio aqui, acho que eu fiz até errado isso aqui. Ele deixa ela se deslocar para cá.
E esse apoio aqui deixa se deslocar para cá também, ó. Então se junta assim, na verdade, né? Se junta assim. Então, como ele deixa, né? Não vai aparecer carga nem aqui nem aqui. Por quê? Porque esse aqui eles deixam, né? Se você pegar por exemplo, um skate, você pega um skate aqui, né? E bota ele de um lado para o outro, ele não vai sofrer carga nenhuma, ele não vai quebrar, ele não vai romper nunca. Agora, se você puxa ele de um lado, puxa ele do outro, né? E tem uma pessoa puxando ele aqui, ou então empurrando, pode ser que ele quebre, entendeu? Então ficou claro essa carga aqui, essas reações, o que é que elas fazem com as vigas. Se alguém não entendeu, a gente pode repetir isso aí, tá? Queria saber se todos entenderam. Pronto, Gabriel entendeu. E o resto, pessoal? Vitória entendeu mais ou menos. Quer que eu repita, Vitória? Ou... Pronto, vou repetir, tá? Imagina aqui, tá? Imagina aqui que eu tenho essas duas estruturas. Espera aí, deixa eu botar aqui. Tá? Pronto. E o que é que acontece, ó? Tá vendo a diferença dessa para essa, né? Essa daqui, isso aqui é igual a isso. Eu só coloquei diferente para que se aparecer em algum lugar diferente vocês consigam entender, tá? Mas isso aqui é como se tivesse duas rodinhas aqui, ó. Então o que é que acontece? Isso aqui, a viga está aqui em cima, tá? Ela pode se deslocar para cá e para cá. É como se eu tivesse a viga somente em cima dos pilares. Aqui não. Minha viga não pode se deslocar para cá e para cá. Vocês entenderam isso? O Jameson, Vitória e Tamires? Vitor, Oi? por que tu não mostra a foto daquela ponte que os pilares estavam só apoiando a viga? Eu acho que fica mais fácil de entender. Pronto, vou mostrar. Deixa eu me lembrar. Aqui, né? Acho que era essa. Não, as vigas estão só em cima do pilar aqui, né? Por exemplo. Tá? Nessa daqui, Cecília? Tem outra também, Vitor, que eles ficam na horizontal, assim. Aí. Tem esse, né? Esse viaduto aqui. Deixa eu ver. Essa? Essa aí. Pronto. Aqui estão em cima, né? Vejam só. Aqui está só em cima. Aqui é como se fosse aquele encaixe que eu disse para vocês. Ó. Ela está encaixada aqui, tá vendo? Então aqui não tem como deslocar para cá e não tem como deslocar para cá. Seria essa situação, essa segunda situação,
tá? Que eu estou representando, que seria essa daqui de baixo, tá? Vocês entenderam, Tamires, Jameson, Vitória aí que perguntaram? Pronto. Imagina agora aqui que vem um carro, tá? O carro está aqui em cima e ele freou na ponte, né? Quando o carro freia, a gente tem uma força para esse lado aqui. Tá? Não se preocupe com isso. Freou, acelerou. Tá? A gente tem uma força para esse lado. Certo? O que é que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é o seguinte. Isso daqui vai pegar e vai se deslocar para esse lado. Porque eu estou fazendo uma força para aquele lado. Tranquilo? Entenderam isso aqui? Vou esperar o pessoal dizer se entendeu. Sim, né? Pronto. Beleza. Quando isso aqui acontecer nessa estrutura aqui, ele vai conseguir ir para esse lado aqui, já que eu tenho esses apoios daquele jeito lá. Ela vai conseguir se deslocar. Não, né? Não. Então, o que é que acontece? A minha estrutura, essa daqui, ela não sofreu nada, porque eu coloquei uma carga para lá, ela se movimentou, então, tranquilo, né? É a mesma coisa você pegar você tem, né? Esse exemplo aqui, eu não sei se você tem um skate lá, por exemplo, né? Que ele tem as rodinhas, você tirou ele daqui, ele andou para cá, ele não vai quebrar nunca, né? Não tem por que ele quebrar. Agora, tá? Eu vou fazer um vídeo e vou ver se eu consigo que vocês façam atividade sobre isso. Mas eu vou pensar ainda, porque a gente não conseguiu ter a aula toda, tá? Ó, Mas agora semana passada, o senhor vai passar hoje? Não, atividade da semana passada, sexta, tá? Tá. Não, sexta não, que é amanhã, né? Que hoje é resistência. A da semana passada vocês fazem amanhã, tá? Aí, o que é que acontece, ó? Não vai acontecer nada. Agora, imagine, né? Então, aqui ele nunca vai quebrar nem nada, tá? Nunca vai quebrar. Agora, imagine que eu pego ele, tá? Eu pego ele, venho aqui. Depois eu vou voltar para ele, mas imagine agora que eu tenho esse ponto. O que é que vai acontecer? Quando eu boto uma carga nesse ponto, né? Nesse pontozinho aqui, ó. O que é que vai acontecer agora? Essa carga, tá? Essa carga vai fazer com que esse ponto ele vá sair daqui e venha para cá, ó. Então esse ponto ele está se movimentando. O ponto lá da viga. Só que agora, né? Então ele se movimentou, né? Deixa eu colocar aqui. Ele vai se movimentar porque tem uma força nele, né? Então o ponto vai sair de um lugar para outro. Só que agora o pilar não deixa, tá? O pilar ele não deixa. Ó, ele vem para cá. O pilar vai dizer o seguinte, não, o ponto ele pode sair daqui para cá, mas o pilar, né? Agora, porque minha ligação aqui é diferente, ele vai dizer tudo bem, esse ponto ele pode sair daqui para cá, mas eu não vou deixar essa parte da viga aqui se movimentar. Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Essa parte da minha viga que era desse tamanho, ela sofreu uma compressão.
E essa parte daqui vai dizer o seguinte: tudo bem, esse ponto pode sair daqui para cá, mas esse pilar aqui, tá? Ele não vai deixar esse ponto aqui da viga sair daqui porque ele está preso. Então, essa parte da minha viga aqui, ela teve que se alongar, né? Ela teve que se alongar para absorver essa carga. Então, enquanto aqui, né, nessa estrutura, a gente causa um movimento, ó, imagina aqui que isso aqui está causando um movimento. Peraí. Isso daqui estava aqui, pegou, né? Não saiu daqui para cá, tranquilo. Aqui não. Nessa segunda não. Aqui é o seguinte. Uma pessoa segurou aqui, outra pessoa segurou aqui e outra pessoa está empurrando essa parte daqui para cá. Então veja que isso aqui, né, como ele está seguro, como isso aqui é uma estrutura, se eu começar a botar muita força aqui, isso aqui pode quebrar, tá? Isso aqui pode quebrar. Isso aqui não, porque isso aqui ele permite ir para um lado e para o outro sem causar alongamento nem compressão nesse, né, aqui nessa parte de madeira. Aqui não, se eu começar a segurar, puxar para um lado, puxar para o outro, uma pessoa puxar isso aqui no meio, isso aqui quebra. Então, ou seja, enquanto isso aqui ele tem um movimento, esse daqui, a estrutura se deforma para absorver os esforços, tá? Então, quando eu tenho esse tipo de apoio, e eu tenho uma carga na direção dele, esse apoio aqui ele vai reagir, tá? Reagir para que essa estrutura ela absorva, tá? Essa estrutura aqui ela absorva os esforços. Então é como se essa parte aqui ela sofresse uma tração, tá? Essa parte aqui ela sofresse uma tração, ó. E essa outra parte daqui ela sofresse uma compressão. Entenderam isso aqui agora? Já vou liberar vocês aí. Pronto, Vitória entendeu. Pronto, mas eu vou encerrar a aula aqui, tá? Deixa eu só. Em relação à atividade dessa semana, na sexta-feira, né, como a semana passada eu não consegui fazer a atividade de vocês, a atividade dessa semana, né, a atividade de desenho, de resistência dos materiais, ela vai ficar para amanhã, relativa ao assunto da semana passada. A atividade relativa a essa semana, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para a semana que vem. Porque como eu vou introduzir a parte de contas, eu prefiro que, em vez de eu gravar um vídeo para explicar para vocês, eu prefiro que a gente veja a parte de contas, vocês consigam tirar dúvidas para que eu possa passar uma atividade, tá? Então, semana que vem eu termino esse assunto com vocês e a gente faz a atividade na outra semana. Fica melhor assim. Se fosse uma parte teórica, eu mandava você estudar, mas como é que conta, é aquilo que a gente veja junto. Tranquilo? Então, eu vou ver se hoje eu consigo disponibilizar. Porque a atividade de aça é desenho de estrutura, tá? A de hoje é de resistência dos materiais. Tranquilo? Então, às vezes também eu me confundo. Resistência e desenho. A gente encerra por aqui hoje. Eu vou disponibilizar. Pode falar, Cecília. Seu áudio tá cortando. Meu áudio tá cortando?
então, né? Antes que a internet dê bronca. E então amanhã, tá? Amanhã a gente se encontra, né? De 7h30, se tudo der certo. E aí eu termino esse assunto com vocês, tá bom? Então, tchau, tchau. Seus feios. Tchau.